Em destaque no Panorama CBN, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é preso por suspeita de vazar informações de operação policial. Gilmar Mendes restringe impeachment contra ministros do STF e Davi Alcolumbre fala em grande ofensa à separação dos poderes. Projeto de lei antifacção prevê taxação de bets para combater o crime organizado e votação é adiada. Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer fortuna sem herança. Bad Bunny é artista mais ouvido do Spotify pela 4ª vez. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi preso na manhã dessa quarta-feira pela Polícia Federal. Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da operação que prendeu o então deputado estadual TH Joias, do MDB, em setembro. O TH Joias é o Diego Raimundo dos Santos Silva, foi preso por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. O mandado de prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou o afastamento dele do mandato. Na operação dessa quarta, chamada Unha e Carne, a Polícia Federal cumpriu mandados em endereços de Bacelar e na própria Assembleia Legislativa para apreender documentos e computadores. O G1 apurou que o Bacelar foi preso dentro da Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, depois de ser convidado para uma reunião pelo próprio superintendente, Fábio Galvão. O presidente da Alerj recebeu voz de prisão assim que chegou e teve o celular apreendido. A Polícia Federal também apreendeu R$90 mil no carro que ele usou para ir até a superintendência. O TH Joias, que está preso desde setembro, também foi levado para lá. O advogado dele, Rafael Farias, disse que TH ficou em silêncio. Nós fomos pegos de surpresa, tivemos notícia da vinda dele para a Polícia Federal pela imprensa, desconhecemos o contato que ele tem com o presidente Bacelar era um contato como parlamentar, e fomos pegos de surpresa. Estamos tendo agora acesso aos autos, a decisão do ministro Alexandre, a gente encara com total tranquilidade. Ele diz aí que não tem conhecimento dessa denúncia, dessa acusação de informações vazadas pelo presidente da Alerj sobre a operação de setembro. Agora, a apuração do jornalista Otávio Guedes, da Globo News, é diferente. Segundo ele, o presidente da Alerj avisou o TH por telefone no dia 2 de setembro que ele seria preso no dia seguinte. Aí o TH fez uma limpa em casa, chegou a organizar uma mudança para destruir as provas que tinha em casa, usando até um caminhão-baú. O deputado, segundo essa apuração, zerou o celular e pegou um aparelho novo. Nesse aparelho novo, ele mandou uma filmagem para o presidente da Alerj, preocupado em como levar um freezer que ele tinha lotado de pacotes de carne. Essa imagem está publicada aí na internet, nos portais e nas redes sociais. Aí ele escreveu: "Ô presida, não tem como levar não, irmão." E aí ele também mostrou preocupação que os policiais levassem as carnes dele. E aí o Bacelar respondeu: "Deixa, doido. Deixa essas carnes aí." E tudo isso faz sentido, essa suspeita aí de vazamento, porque no próprio dia da prisão, o Procurador-Geral de Justiça do Rio afirmou que houve uma certa dificuldade para achar o TH e que o então deputado tinha saído do condomínio na véspera, deixando a casa completamente desarrumada, o que podia sugerir fuga e o desfazimento de provas. Ele só foi encontrado horas depois na casa de um amigo. Outro alvo da operação dessa quarta foi Tárcio Nascimento Salgado, que era assessor de TH, e vai passar a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. Segundo a PF, ele ajudou o então deputado a se esconder na véspera da operação. A investigação diz ainda que o grupo ligado à TH teria repassado R$60 mil ao assessor, apontado como suspeito de lavar dinheiro do tráfico. Segundo a investigação da Polícia Federal, TH também tirou computadores do gabinete dele na Alerj no dia daquela operação em setembro. A PF ainda apura quem teria vazado as informações para o presidente da Alerj, para que ele pudesse alertar o TH Joias. Essa ação toda está no contexto da DPF das favelas do STF,
que determinou, dentre outras providências, que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado e as conexões deles com agentes públicos. O ministro Alexandre de Moraes é o relator, e ele escreveu, na decisão dessa quarta, que os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo Bacelar estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa, no caso o Comando Vermelho, inclusive com influência no governo do Estado. Moraes também disse que organizações criminosas realizaram uma infiltração política no Rio de Janeiro, nas esferas municipal, estadual e federal, e que esses grupos têm capacidade de corromper agentes públicos e políticos em escala. E detalhe, o Bacelar provavelmente assumiria o posto de governador do Rio em abril de 2026, porque Cláudio Castro deve se afastar para concorrer ao Senado. E o Rio está sem vice-governador desde maio, porque Thiago Pampolha foi aprovado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. E aí, com a prisão de Bacelar, se a Alerj não eleger um novo presidente, o governo pode ser assumido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Depois da prisão, a sessão dessa quarta na Alerj foi aberta como se nada tivesse acontecido, mas acabou menos de uma hora depois por falta de quórum. Até o momento em que eu gravo esse podcast, a Alerj ainda não tinha sido notificada oficialmente e a defesa de Rodrigo Bacelar não tinha se manifestado sobre a prisão. Falando em crime organizado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a semana que vem a votação do projeto de lei antifacção. A medida endurece penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. E aí o parecer que foi apresentado pelo relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB, traz mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara no mês passado. A medida prevê um novo imposto sobre casas de apostas online para financiar as ações de segurança pública. A chamada Seedbets vai poder destinar até 30 bilhões de reais por ano para o combate ao crime organizado, segundo estimativas do senador. A gente sabe da força do lobby das bets, né? Aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. O projeto aumenta a punição para integrantes de facções criminosas, estabelecendo até 60 anos de prisão para lideranças e com possibilidade de agravantes, e dificulta a progressão de regime também para membros de grupos criminosos. Prevê que chefes de facções e milícias vão ter que cumprir as penas em presídios federais de segurança máxima. Isso nesse relatório no Senado, porque na Câmara a relatoria foi do Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que desagradou o Planalto em alguns pontos, e o Alessandro Vieira trouxe mudanças alinhadas com o governo Lula. No texto, o senador acaba com o crime de domínio social estruturado e cria o de facção criminosa, com pena de 15 a 30 anos. Também equipara a milícia às facções e estabelece que membros dessas organizações poderão ter visitas monitoradas a pedido de investigadores. E depois da conversa entre Lula e Donald Trump, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Embaixada dos Estados Unidos já pediu mais informações sobre as operações de combate ao crime organizado desenvolvidas nos últimos meses. Na semana passada, Haddad afirmou que o crime organizado está mandando dinheiro a empresas abertas nos Estados Unidos e que está havendo contrabando de armas ao Brasil. E aí ele pediu que o assunto fosse discutido com o governo americano. Já recebi notícia da Embaixada aqui dos Estados Unidos querendo acesso aos documentos que estão sendo traduzidos para o inglês para que essa ação seja efetivada. A Receita Federal está providenciando a tradução dos documentos já desde a reunião feita com o presidente na segunda-feira. O crime organizado não deixa de utilizar nenhuma brecha, né? Como é o caso de algumas fintechs, de algumas bets que acabam servindo de veículo para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e assim por diante. Mais cedo, o Lula afirmou que na conversa que teve com Trump, sugeriu que o americano comece a prender brasileiros, chefes de facção, que estão em território norte-americano, usando não armas, mas inteligência.
Lula também falou em entrevista à TV Verdes Mares de Fortaleza que o Brasil pode esperar pela redução de mais tarifas, que foi outro tema tratado. Foi uma conversa extraordinária. Eu posso te dizer que toda vez que eu converso com o Trump me surpreende. Porque muitas vezes você vê o Trump na televisão muito nervoso e de repente na conversa pessoal ele é outra pessoa. E eu fiz questão de dizer para ele, nós temos dois Trump. Nós temos o Trump da televisão e temos o Trump da conversa pessoal. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade. Mas a gente pode esperar alguma nova revogação em relação às tarifas? Já para agora? Pode esperar, muita coisa vai acontecer. O presidente também falou da indicação de Jorge Messias ao Supremo e diz que não sabe o motivo de tanta polêmica. Como eu te contei ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, suspendeu a sabatina que estava marcada para o dia 10. Lula não respondeu quando vai enviar a mensagem que oficializa a indicação, mas disse que cumpriu o papel de enviar um nome qualificado para a função. Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica. Veja, não é o primeiro ministro que eu indico. Eu já indiquei 8 ministros. Eu simplesmente escolho uma pessoa, mando para o Senado, e o Senado, então, faz um julgamento para saber se a pessoa está qualificada ou não. Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta. Eu espero que seja resolvido. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Nessa quarta, o relator da indicação de Jorge Messias, senador Everton Rocha, do PDT, reconheceu que ele ainda não tem os 41 votos necessários para ser aprovado pelo Senado. E uma decisão do ministro Gilmar Mendes dessa quarta-feira causou mais um atrito entre judiciário e legislativo. O decano do Supremo suspendeu vários artigos da lei do impeachment relativos ao processo de afastamento de ministros da própria corte. Entre as regras, Gilmar estabelece que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment de um membro do Supremo. Hoje, o Senado pode fazer isso. A decisão foi tomada depois de ações movidas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Segundo o ministro, vários trechos da lei do impeachment de 1950 não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Um dos pontos é o quórum necessário para a abertura do processo. Hoje a lei prevê maioria simples. Para os autores das ações, essa previsão permitiria que apenas 21 senadores abrissem processo contra ministros do STF, número inferior ao exigido para aprovar a indicação de um ministro para a corte, que é de pelo menos 41. Para o ministro Gilmar Mendes, isso enfraquece a autonomia do judiciário e a legitimidade de suas decisões. Ele também considerou incompatível com a Constituição o artigo que permite a qualquer cidadão apresentar denúncia para a abertura de impeachment contra ministros do Supremo. Para ele, a regra estimula a apresentação de denúncias motivadas por interesses político-partidários, sem rigor técnico e baseadas apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu, afirmou que a decisão tenta usurpar as prerrogativas dos senadores e que é uma grave ofensa à separação dos poderes. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Alcolumbre acrescentou que não é razoável que uma lei votada na Câmara e no Senado e sancionada pelo presidente da República seja revista por um único ministro do STF. E aí ele mencionou a necessidade de se alterar as chamadas decisões monocráticas, o que é tema de uma proposta de emenda constitucional. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, considerou a decisão inconstitucional. Tira do cidadão o direito de denunciar ministro, contrariando a Lei 1079, e impõe um quórum de 2/3 para recebimento de denúncia, sem qualquer base constitucional, e declara inconstitucional o afastamento previsto em lei. Infelizmente, o judiciário hoje pega a Constituição e interpreta ao seu bel prazer. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT, disse que a decisão causou surpresa. Com um tanto de tristeza e lamento, é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este,
É importante termos, à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido. E aí uma rápida busca no sistema do Senado registra ao menos 19 proposições com pedidos de impeachment de Gilmar Mendes. O impeachment de Alexandre de Moraes também é amplamente defendido até por parlamentares bolsonaristas. O decano do STF, no entanto, entendeu que não é possível responsabilizar ou instaurar processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões, o que configuraria criminalização da interpretação jurídica. Essa decisão é monocrática, mas vai ser levada ainda ao plenário do Supremo, provavelmente entre os dias 12 e 19 de dezembro. E o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na vara de Curitiba que cuidou da Operação Lava Jato. Não foram divulgados detalhes sobre os motivos da operação e a Justiça Federal no Paraná também não quis se manifestar. Essa investigação trata de acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia contra o senador Sérgio Moro, que era juiz dessa vara. Ele afirma ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Moro durante o caso Banestado em 2004, como parte do acordo de delação premiada. Moro diz que o relato é fantasioso. E o Ministério da Justiça demitiu Alexandre Ramagem e Anderson Torres da Polícia Federal. A medida atende a determinações do Supremo Tribunal Federal, que condenou os dois por tentativa de golpe. Nessa terça, uma das condenadas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, Sirlene de Souza Zanotti, foi presa na Argentina quando tentava cruzar a fronteira com o Paraguai. A defesa de Sirlene manifestou profunda preocupação com a prisão em território estrangeiro. Em outubro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a extradição de 63 foragidos que estavam na Argentina, atendendo a um pedido da Polícia Federal. E a Justiça Argentina determinou a prisão de todos eles. Nessa quarta, a Justiça do país começou a julgar o processo de extradição de 5 brasileiros. Noticiário econômico positivo, porque a pobreza e a extrema pobreza diminuíram no Brasil entre 2023 e 2024, atingindo os níveis mais baixos desde 2012, quando começou a série histórica do IBGE. A extrema pobreza recuou de 4,4% para 3,5%, o que representa 1.900.000 pessoas a menos, e a pobreza recuou de 27,3% para 23,1%, uma redução de 8.600.000 pessoas. Sem os programas sociais, segundo o levantamento do IBGE, a extrema pobreza subiria para 10% da população e a pobreza chegaria a 28,7%. A desigualdade de renda voltou a cair em 2024 e também alcançou o menor nível da série histórica. É o chamado índice de Gini, que mede a concentração de renda e varia de 0 a 1. Ele estava em 0,517 em 2023 e agora melhorou para 0,504. Os grupos mais pobres foram os que mais ganharam renda. Os 10% com menores rendimentos tiveram um aumento de 13,2%, chegando a ainda absurdos R$ 248 ao mês. Aí no topo da distribuição, os 10% mais ricos registraram um avanço mais modesto de 1,6%, atingindo uma média de R$ 7.983. Então os mais ricos recebem 32 vezes mais do que os mais pobres. E as desigualdades raciais continuam marcantes. A renda da população branca é quase 66% maior do que a da população preta e parda. E na educação, as más notícias estão no atraso escolar, que aumentou entre crianças de 6 a 10 anos e cerca de 8.500.000 jovens de 15 a 29 anos já abandonaram o ensino médio. Por outro lado, a média de anos de estudo entre jovens adultos chegou a 11,9, muito próxima da meta de 12 anos prevista pelo Plano Nacional de Educação. O Nordeste registrou taxa de analfabetismo de 11,1%, mais que o dobro da média nacional, que é de 5,3%. E a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, se tornou a mais jovem bilionária do mundo a fazer fortuna por conta própria.
segundo a revista Forbes. Ela é cofundadora da Cauchy, é uma plataforma de compra e venda de contratos baseados no resultado de eventos futuros. É uma espécie de bolsa de apostas regulada. Na terça-feira, a empresa recebeu um investimento de $1 bilhão e, com isso, passou a ser avaliada em 11 bilhões. E a Luana passou a ter um patrimônio de quase 7 bilhões de reais. A Bolsa de Valores de São Paulo renovou a máxima histórica ao fechar em alta de 0,41%, com 161.755 pontos. O dólar comercial caiu 0,33%, cotado a R$ 5,31. O euro vale R$ 6,20, com elevação de 0,09%. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Começo com uma reflexão trazida por um ouvinte por causa de uma expressão que eu usei no episódio de ontem. Quando eu passei do noticiário internacional para o nacional, eu falei no improviso. E agora o noticiário tupiniquim. E aí, na caixinha de comentários do Spotify, um ouvinte que usa o nome Black Mniama, acho que é assim que se fala. Ele escreveu: boa noite. O uso de tupiniquim sem se referir ao povo indígena tupiniquim, mas para se referir a Brasil ou a brasileiro, é reprodução de racismo anti-indígena, ainda mais no contexto utilizado para se referir a notícias referentes ao clã Bolsonaro, que foi a primeira notícia que eu dei no noticiário nacional, né? Eu já respondi o ouvinte no Spotify, mas quis compartilhar aqui para mostrar esse ponto de vista que nem tinha passado pela minha cabeça. Eu quis variar o vocabulário, fazer uma brincadeira e nem percebi que poderia ter uma conotação pejorativa. Na minha opinião, o uso metafórico de tupiniquim para se referir a nacional ou a brasileiro não é necessariamente negativo, acho que pode ser até carinhoso. Mas deixo registrar então a opinião diferente do nosso ouvinte. Aproveito para pedir a você que deixar o comentário no Spotify, que deixe seu nome, se possível também de onde está ouvindo o Panorama, para que eu possa registrar por aqui. Um abraço também ao ouvinte Eli Gazzarini, que eu já respondi pelo Spotify. Pelo Instagram, Walter Avelar escreveu: bom dia, Leandro, ligadinho no Panorama CBN, aqui na capital do meio do mundo, Macapá. Obrigado pela companhia de todas as madrugadas, me informando sobre o Brasil e o mundo. Sou professor, pesquisador da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e meu trabalho diário começa cedo da madrugada para gerar conhecimentos. Grande abraço, tamo junto, sucessos sempre. Que legal, hein? O Walter trabalhando cedo mesmo, hein? De madrugada. Um abraço para você. Pelo e-mail, a Isaura Ferreira, que é uma ouvinte assídua da CBN no Rio de Janeiro, mandou: Leandro, depois de completar o círculo de apresentação de todos os programas transmitidos ao vivo na CBN, agora brilha também ao produzir e apresentar o podcast Panorama CBN. Parabéns. Obrigado, Isaura, pelo carinho de sempre. E chegou aquele momento do ano em que está todo mundo compartilhando a retrospectiva do Spotify. E a plataforma divulgou os artistas e as músicas mais ouvidos do ano. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Pela quarta vez, Bad Bunny foi o artista mais escutado no mundo. Ele já tinha ficado no topo em 2020, 2021 e 2022. Ele também emplacou o álbum mais ouvido, Debí Tirar Más Fotos, que tem essa música aí que a gente tá ouvindo. Já Lady Gaga e Bruno Mars foram os responsáveis pela canção de maior sucesso. Die With a Smile. E no Brasil, Henrique e Juliano foram os artistas mais ouvidos pelo segundo ano seguido. A dupla também assina o álbum mais ouvido, Manifesto Musical 2 ao vivo. E o principal hit foi uma faixa de Diego e Vitor Hugo, chamada Tubarões. Quem me deixou no mar,
não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. É a mais ouvida e eu confesso que estou ouvindo pela primeira vez. Então eu convido você que tem o Panorama aí entre os 5 podcasts mais ouvidos a compartilhar a sua lista no Instagram e me marcar lá também, é um presente de Natal que você dá pra mim. A ouvinte Ingrid Seramin já fez isso. Obrigado, Ingrid. Um abraço pra você. Se você gosta do Panorama também, não esquece de clicar em avaliar e deixar 5 estrelas no Spotify. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. As minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.